Miguel ergueu o punho com fúria cega, acertando o rosto de João na frente de toda a família reunida na sala de jantar opulenta da mansão em Sintra. O sangue escorreu imediatamente do lábio partido de João, mas em vez de cair no chão como nas vezes anteriores, ele se manteve de pé, os olhos fixos em Miguel, e sussurrou uma verdade que abalaria tudo: eu te amo, mas isso acaba aqui. A família, atonita, viu o herdeiro poderoso desabar em lágrimas, revelando anos de segredos escondidos sob a fachada de poder. João acordou naquela manhã com o corpo dolorido, como sempre. Aos 30 anos, ele era o guarda-costas pessoal de Miguel Oliveira, o único herdeiro de uma das famílias mais influentes de Portugal, donos de vinícolas e propriedades que se estendiam pelas colinas do Douro até as praias do Algarve. Há 5 anos, João aceitara o emprego por necessidade, um ex-militar desempregado, sem família, precisando de um teto e um salário. Mas o que começara como uma relação profissional transformara-se em algo perigoso, um amor proibido que o prendia em um ciclo de violência e paixão. Miguel, com 28 anos, era o epítome da elite portuguesa, educado em universidades estrangeiras, charmoso em eventos sociais, mas atormentado por demónios internos. Seu pai, o patriarca conservador António Oliveira, esperava que ele casasse com uma mulher de boa família para perpetuar a linhagem. Qualquer desvio era inaceitável. Miguel, pressionado pela expectativa de ser o homem perfeito, descarregava sua frustração em João: socos, insultos, promessas vazias de mudança. Você é o único que me entende, dizia Miguel depois, beijando as feridas que ele mesmo causara. Naquela noite fatídica, durante o jantar familiar, a tensão explodira. António anunciara o noivado arranjado de Miguel com Sofia, filha de um parceiro de negócios. Miguel, bebendo demais, virara-se para João, que estava de guarda no canto da sala, e gritara: você não é nada além de um empregado. O soco viera em seguida, rápido e brutal. Mas João, pela primeira vez, não se curvou. Ele se levantou, ignorando o sangue, e confrontou Miguel na frente de todos. A família, a mãe horrorizada, os tios murmurando, assistiu ao herdeiro cair de joelhos, admitindo o amor que sentia por seu guarda-costas. No dia seguinte, a mansão estava em caos. António trancou Miguel em seu quarto, chamando médicos e advogados. Isso é uma doença, rugiu ele, culpando João por corromper seu filho. João foi demitido na hora, expulso com uma mala de roupas e uma ameaça de processo. Mas enquanto dirigia para Lisboa em seu carro velho, João sentia uma mistura de alívio e dor. Anos de abuso o haviam moldado, mas aquele momento de resistência o libertara, ou assim pensara. Em Lisboa, João encontrou refúgio em um pequeno apartamento alugado com suas economias. Ele começou a trabalhar como segurança em um bar gay no Bairro Alto, um lugar onde homens como ele podiam ser eles mesmos sem medo, ou pelo menos com menos medo. Lá, ele conheceu Pedro, um bartender de 32 anos, calmo e gentil, que ouvia suas histórias sem julgar. Você merecia mais, disse Pedro uma noite, tocando sua mão. João hesitou, o fantasma de Miguel ainda o assombrava. Enquanto isso, Miguel lutava contra o confinamento. Seu pai o forçava a terapias conversoras, sessões pseudocientíficas que prometiam curar sua orientação. Você é um Oliveira, não um desviado, repetia António. Miguel, dilacerado, escrevia cartas secretas para João, implorando perdão. Mas João as queimava sem ler, determinado a seguir em frente. No entanto, a sociedade portuguesa, com suas raízes católicas profundas e normas tradicionais, não facilitava. Rumores sobre o escândalo dos Oliveira se espalhavam em jornais de fofoca, pintando João como o vilão, o sedutor que arruinara uma família respeitável. Uma semana depois, Miguel escapou da mansão. Ele apareceu no bar onde João trabalhava, desgrenhado e desesperado. Eu não posso viver sem você, suplicou. João, coração apertado, o levou para o apartamento. Eles conversaram a noite toda, sobre o amor, o ódio, as cicatrizes. Miguel admitiu que sua violência era um reflexo do auto-ódio imposto pela família. Eu te machuquei porque me machucava, confessou. João, tocado, permitiu um beijo, mas impôs condições, sem mais mentiras, sem mais dor. Mas a paz era ilusória. António, furioso com a fuga, contratou detetives para rastrear Miguel. Ele ameaçou deserdá-lo, cortando todos os laços financeiros. Miguel, acostumado ao luxo, vacilou. Eu não sei viver sem isso, admitiu para João. A escolha era clara, o amor ou o legado. João, sentindo a traição iminente, preparou-se para o pior. Em uma discussão acalorada, Miguel escolheu voltar para casa, deixando João sozinho mais uma vez. É pela família, justificou, mas seus olhos traíam o arrependimento. João mergulhou no trabalho, tentando esquecer. Pedro se aproximou mais, oferecendo apoio genuíno. Eles saíram juntos, caminhando pelas ruas empedradas de Alfama,
compartilhando histórias de rejeição familiar. Pedro contara como fora expulso de casa aos 18 por ser gay, vivendo na rua até reconstruir sua vida. A dor nos fortalece, disse ele. João começou a ver uma possibilidade de felicidade real, sem violência. No entanto, o passado não o largava. Miguel ligava incessantemente, alternando entre súplicas e ameaças. Se você não voltar, eu me mato, disse uma vez. João, alarmado, confrontou-o em um café discreto em Chiado. Lá, Miguel revelou que Sofia, sua noiva forçada, descobrira tudo e ameaçava expor o escândalo se ele não se casasse. É uma armadilha? Chorou Miguel. João, dividido, aconselhou a enfrentar a família, mas Miguel recuou, temendo a perda de tudo. A tensão escalava. João recebeu uma visita surpresa de Antônio na porta de seu apartamento. O velho homem, com olhos frios, ofereceu dinheiro para desaparecer. Você está destruindo meu filho, acusou. João recusou, afirmando seu amor. Ele me escolheu, rebateu. Antônio riu, ele nunca escolherá você sobre o nome Oliveira. Aquelas palavras plantaram dúvida em João, que começou a questionar se seu amor valia o sofrimento contínuo. Dias se transformaram em semanas de agonia interna para João. Ele alternava entre momentos de força, treinando na academia para descarregar a raiva, e noites de insônia, revivendo os abusos. Por que eu aguentei tanto? Perguntava-se, olhando as cicatrizes no espelho. Pedro, percebendo sua luta, o incentivava a buscar terapia. Você não é definido pelo que ele te fez, dizia, e pela primeira vez, João considerou. Miguel, de volta à mansão, vivia uma farsa. Ele participava de jantares com Sofia, sorrindo para fotos em eventos sociais, mas por dentro, desmoronava. Seu pai o vigiava de perto, forçando-o a assinar documentos que garantiam o casamento. Isso é pelo bem da família, insistia Antônio. Miguel, consumido pela culpa, começou a beber em excesso, isolando-se. Em uma noite de desespero, ele dirigiu até Lisboa, parando em frente ao prédio de João, mas não subiu, o medo o paralisava. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progresso e tradição, complicava tudo. Em cidades como Lisboa e Porto, comunidades LGBT floresciam, mas em famílias conservadoras como os Oliveira, a homofobia era enraizada. Rumores sobre Miguel circulavam em círculos elitistas, com comentários maliciosos sobre o herdeiro desviado. Sofia, ambiciosa, usava isso a seu favor, manipulando Miguel com chantagens emocionais. Case-se comigo ou perca tudo, ameaçava. João, em seu novo emprego, testemunhava histórias semelhantes. No bar, ele ouvia clientes compartilhando experiências de rejeição familiar, de casamentos forçados para manter aparências. Isso o fazia refletir sobre sua própria jornada, de órfão para soldado, para amante maltratado. Eu mereço mais, decidiu finalmente, marcando uma consulta com um terapeuta especializado em traumas LGBT. Mas o destino interveio. Miguel apareceu no bar uma noite, bêbado e agressivo. Você me abandonou, gritou, ignorando os olhares curiosos. João o arrastou para fora, para uma rua lateral. Lá, Miguel confessou que assinara o contrato de casamento. Foi um erro, soluçou. João, coração partido, o confrontou, você sempre escolhe o medo sobre nós. Miguel, em pânico, tentou beijá-lo à força, mas João o empurrou. Chega, exclamou. A briga atraiu atenção. Pedro saiu do bar, intervindo. Deixe-o em paz, disse a Miguel. O herdeiro, enraivecido, atacou Pedro, mas João defendeu o amigo, derrubando Miguel. Policiais chegaram, e Miguel, usando seu nome, evitou problemas, mas João foi questionado. Ele é perigoso, avisou Pedro depois. João assentiu, percebendo que o ciclo precisava acabar. No dia seguinte, Miguel enviou flores com um bilhete, perdoe-me. Vamos fugir. João ignorou, focando em si mesmo. Ele começou terapia, desenterrando memórias dolorosas, a infância sem pais, o exército onde escondeu sua sexualidade, o encontro com Miguel que parecera salvação. O terapeuta o ajudou a ver o abuso como manipulação, não amor. Enquanto isso, a pressão sobre Miguel intensificava. Antônio descobriu as visitas a Lisboa e o confinou novamente, cortando seu acesso a dinheiro. Miguel, desesperado, planejou uma fuga real. Ele roubou documentos da família, vendendo ações secretamente para juntar fundos. Vou para João, pensou, mas dúvida o corroía, ele estava pronto para uma vida sem privilégios. João, fortalecido pela terapia, reconectou-se com Pedro. Eles saíram para um jantar simples em um restaurante à beira do Tejo, rindo de histórias leves. Pela primeira vez em anos, João sentiu paz. Você me faz bem, admitiu.
Pedro sorriu, é mútuo. Mas o idílio foi interrompido por uma ligação de Miguel, meu pai sabe tudo. Ele vai atrás de você. Antônio, furioso, contratou homens para intimidar João. 2 capangas o esperaram na saída do bar, ameaçando, fique longe do menino ou sofra. João, ex-militar, os despachou, mas o incidente o abalou. Ele confrontou Miguel por telefone, sua família nunca nos deixará em paz. Miguel implorou, ajude-me a escapar. Dividido, João concordou com o encontro em um parque em Belém. Lá, Miguel chegou disfarçado, carregando uma mala. Vamos para o Brasil, começar novo, propôs. João hesitou, lembrando as promessas quebradas. E se você me bater de novo? Perguntou. Miguel jurou mudança, mas seus olhos vacilavam. A decisão de João veio em um momento de clareza. Ele recusou, eu te amei, mas me amo mais agora. Miguel, chocado, implorou, mas João se afastou. Horas depois, Miguel voltou para casa, derrotado. Ele confrontou o pai, eu sou gay, e não vou casar com Sofia. Antônio, enfurecido, o deserdou na hora. Miguel, sem nada, procurou João novamente. Estou livre agora, disse, mas João, com Pedro ao lado, fechou a porta. Tarde demais, respondeu. A rejeição foi o preço que Miguel pagou por anos de indecisão. Miguel vagava pelas ruas de Lisboa como um fantasma, sem o apoio financeiro da família. Aos 28 anos, ele enfrentava a realidade crua, sem habilidades para empregos comuns, sem amigos verdadeiros além daqueles comprados pelo dinheiro. Ele dormiu em albergues, procurando trabalho em cafés e lojas, mas seu nome o precedia, o herdeiro caído, sussurravam. A humilhação o consumia, forçando-o a confrontar seu egoísmo passado. João, por outro lado, florescia. Com Pedro, ele encontrou estabilidade emocional. Eles mudaram para um apartamento maior em Alfama, decorando-o com simplicidade. João continuou a terapia, processando o trauma. Você salvou a si mesmo, elogiava o terapeuta. No bar, ele se tornou um confidente para outros, compartilhando sua história para inspirar. Mas o passado retornava. Sofia, abandonada no altar virtual, processou Miguel por quebra de contrato, exigindo compensação. Antônio, apoiando-a, usou sua influência para manchar a reputação de João em jornais, alegando assédio. João, furioso, contratou um advogado barato para se defender. Isso é vingança, disse Pedro, apoiando-o. Miguel, ouvindo sobre o processo, procurou João. Eu posso testemunhar a seu favor, ofereceu, vivendo agora em um quarto alugado. João, cético, aceitou uma reunião. No café, Miguel parecia mudado, mais magro, mais humilde. Eu errei tudo, admitiu. A violência era minha prisão. João escutou, mas manteve distância. Prove com ações, desafiou. Miguel começou a reconstruir. Ele se matriculou em cursos online de gestão, trabalhando como garçom. Ele frequentou grupos de apoio LGBT, aprendendo sobre identidade e saúde mental. Eu era um monstro, confessou em uma sessão. Lentamente, ele se desculpou com vítimas passadas, incluindo ex-namorados escondidos. Enquanto isso, o julgamento se aproximava. Antônio testemunhou contra João, pintando-o como oportunista. Sofia chorou dramaticamente, alegando humilhação. João, no banco, contou sua versão, anos de abuso, amor não correspondido adequadamente. O juiz, progressista, questionou as motivações da família Oliveira. Miguel surpreendeu a todos ao testemunhar. João foi minha vítima, não o contrário, declarou. Meu pai me forçou ao casamento para esconder quem sou. A corte explodiu em murmúrios. Antônio, vermelho de raiva, deserdou Miguel publicamente mais uma vez. O caso foi arquivado, com Sofia recebendo uma indenização mínima. Após o julgamento, Miguel e João se encontraram em particular. Obrigado, disse João. Miguel sorriu tristemente, era o mínimo. Eles conversaram sobre o futuro, Miguel planejava abrir um pequeno negócio, João e Pedro pensavam em adotar. Mas não havia reconciliação romântica, o dano era profundo. A sociedade reagiu mistamente. Artigos elogiavam a coragem de Miguel, enquanto conservadores o condenavam. Em Portugal, onde o casamento gay era legal desde 2010, mas preconceitos persistiam, o caso gerou debates sobre famílias tradicionais versus direitos individuais. João, refletindo, escreveu um diário, O Amor Não Justificador. Pedro o lia, concordando. Eles viajaram para o Porto, visitando vinícolas, ironia, dado o passado de Miguel. Lá, João sentiu closure. Mas uma traição final veio.
Miguel, lutando financeiramente, aceitou dinheiro de um tabloide para contar sua versão. O artigo distorcia fatos, pintando João como manipulador. João, traído novamente, confrontou Miguel. Porquê? Perguntou. Miguel, envergonhado, precisei sobreviver. A discussão escalou. Miguel admitiu que ainda amava João, mas João rebateu, seu amor me destruiu. Pedro, sabendo, apoiou João a cortar laços definitivos. Ele não mudou, disse. Miguel, sozinho, enfrentou as consequências. Ele perdeu o emprego, isolado pela exposição. Em desespero, ele buscou ajuda profissional, diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático de sua criação repressiva. João, fortalecido, focou em sua vida com Pedro. Eles se casaram em uma cerimônia simples, cercados por amigos da comunidade. Isso é amor verdadeiro, tuastou Pedro. Anos passaram, mas as cicatrizes permaneciam. João, agora com 35 anos, trabalhava como treinador pessoal, ajudando outros a ganhar força física e mental. Pedro gerenciava um bar próprio, um espaço seguro para a comunidade LGBT em Lisboa. Sua vida era estável, mas notícias de Miguel ocasionalmente perturbavam a paz. Miguel, aos 33, reconstruíra minimamente. Ele gerenciava uma pequena loja de vinhos em Coimbra, longe da família. António morrera de um infarto, deixando a herança para parentes distantes. Miguel fora excluído. Sofia casara com outro, vivendo luxuosamente. Miguel, em terapia contínua, evitava relacionamentos, temendo repetir erros. Um dia, uma carta chegou para João, um convite para um evento de caridade LGBT em Lisboa, organizado por Miguel. Quero-me redimir, escrevia. João debateu com Pedro. Pode ser uma armadilha, avisou Pedro. Mas João, curioso, foi. No evento, Miguel parecia transformado, confiante, mas humilde. Ele discursou sobre abuso em relacionamentos gays, usando sua história anonimamente. Após, ele se aproximou de João, obrigado por vir. Eles conversaram civilmente, Miguel pedindo perdão genuíno. Eu paguei caro, disse. João assentiu, todos pagamos. Mas a reconciliação era superficial. João voltou para Pedro, grato por sua escolha. Ele mudou, mas não para nós, concluiu. A sociedade portuguesa evoluía. Leis protegem mais direitos LGBT, mas desafios persistem em áreas rurais e famílias conservadoras. O caso Oliveira inspirou ativistas, destacando Malta Noce, perdoar abusadores ou priorizar a autopreservação. João refletia sobre escolhas. Ele adotara uma criança com Pedro, ensinando valores de respeito. A família é o que construímos, dizia. Miguel, solitário, encontrou um parceiro, um professor calmo chamado Luís. Eles construíram uma vida quieta, Miguel finalmente aceitando-se. Mas o destino cruzou caminhos novamente. Em um acidente de carro, Miguel ficou ferido gravemente. No hospital, ele chamou por João. Pedro encorajou, vá, para Clusur. João visitou, vendo Miguel frágil. Você foi meu primeiro amor, sussurrou Miguel. João respondeu, e você, minha maior lição. Miguel se recuperou, mas o encontro reabriu feridas. De volta, João questionou suas decisões. Eu deveria tê-lo ajudado mais, perguntou a Pedro. Você fez o certo, assegurou. A tensão culminou quando Miguel publicou um livro anónimo sobre sua jornada, revelando detalhes que expunham João indiretamente. A mídia ligou os pontos, trazendo escrutínio. João, furioso, processou por difamação. No tribunal, velhas verdades emergiram. Miguel testemunhou honestamente, eu o amei errado. O juiz decidiu a favor de João, ordenando indenização. Miguel, arruinado novamente, pediu ajuda a João. Por favor, suplicou. João, após deliberação interna, ofereceu um emprego em seu ginásio, não por amor, mas por compaixão. Miguel aceitou, trabalhando humildemente. Interações diárias testavam limites. Um dia, Miguel confessou atração residual. João recusou firmemente, isso acabou. Pedro, ciumento inicialmente, viu o crescimento. É redenção, disse. Com o tempo, Miguel se integrou à vida de João e Pedro como amigo, não amante. Ele ajudava no ginásio, compartilhando histórias para motivar clientes. Sua presença lembrava o passado, mas também o progresso. Nós sobrevivemos, diziam. A família de João, agora Pedro e seu filho adotivo, florescia. Eles viajavam para o Algarve, criando memórias felizes. Miguel, com Luís, encontrou equilíbrio similar.
Mas conflitos internos persistiam. João sonhava com os abusos, acordando suado. Terapia ajudava, mas a dúvida moral o assombrava, perdoar completamente ou manter distância. Miguel enfrentava similar, fui vilão ou vítima. Seu livro, revisado, tornou-se best-seller, doando lucros para causas LGBT. Em um aniversário, João e Miguel se encontraram sozinhos. Obrigado por me dar uma chance, disse Miguel. João respondeu, foi por mim, não por você. A história deles inspirou debates. Em fóruns online, pessoas discutiam se abusadores merecem redenção. Em Portugal, onde tradição e modernidade colidem, tais narrativas impulsionam mudança. João, refletindo no fim, ponderava o custo de suas escolhas, liberdade versus isolamento, amor versus segurança. E você, leitor, acha que perdoar um abusador passado é um ato de força ou de fraqueza?